Olá, tudo bem? Graça e paz. Sejam muito bem-vindos em nosso canal. E hoje vamos falar de Natal. O sentido maior do Natal, que é Cristo e que Ele esteja aí no seu coração. Luciano Souza, no nosso podcast. Hoje vamos falar de Natal. Estamos aí na antevéspera de Natal, que nós estamos gravando esse vídeo. E vamos então ao texto, né, Luciano? Graça e paz. Graça e paz, Julinho. Graça e paz aos nossos amigos e irmãos em Cristo. Vamos lá então, Julinho, sem mais delongas. O texto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e o versículo 14, que nos diz assim, Julinho: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai, ou do Filho único do Pai. Natal sem Cristo não tem sentido nenhum. Pois é, Julinho. É bom demais falar de Jesus, dessa obra maravilhosa. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Sim, Julinho, e é bom a gente já esclarecer de início, né, que o Natal é cristocêntrico. Exatamente. Né? É um nascimento. A palavra Natal significa nascimento, né? Ou seja, subentende-se que houve um nascimento. O Natal é paganismo quando não tem Jesus, gente. O Natal se torna pagão quando não tem Jesus. Então, Julinho, olha só que maravilha. Por isso que eu optei por a gente trazer esse texto aqui, né? Poderíamos ter escolhido vários outros textos que dizem respeito ao Natal, né? Isaías clássico, né? Se eu não me engano, capítulo 9 e tal. Mas assim, eu optei por trazer esse texto trazer o sentido do Natal à tona de uma forma muito específica, né? Olha só, a palavra que é Cristo, né, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, ou seja, Jesus ele nasceu Cristo, homem. Sim, exatamente, Julinho. Aí vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, Julinho, assim como você já expôs alguns detalhezinhos aí sobre o real sentido do Natal, infelizmente nós vemos um paganismo muito aflorado, né, em relação ao Natal, e não é de hoje, né? Às vezes todos os natais, né, Julinho, muitos pastores, né, muita gente comprometida com a palavra de Deus trazem essa reflexão a respeito do real sentido, real e verdadeiro sentido do Natal. Importante. É sempre importante, porque se nós não lembrarmos disso, do real sentido do Natal, cada vez mais o Natal vai perdendo o sentido. Ô, Luciano, mas agora vamos conversar aqui. Por outro lado, tem muitos cristãos hipócritas também que eles condenam tudo do Natal. Né? As luzes, esse colorido especial, né? Principalmente que a gente vê no comércio aí, né? Criticam às vezes o comerciante. Agora, pensa comigo, imagina se, né, nessa época aí, né, os comerciantes que têm tantas despesas, despesas extras nessa época, tem que pagar 13º e tudo mais. A gente sabe que a vida do empresariado não é fácil também. Então é uma oportunidade deles também, né, faturar um pouquinho mais. Eu não estou dizendo que Natal é só comércio, gente, por favor. Mas essa troca de presentes, será que está tudo errado, Luciano? Essa confraternização com a família, unir a família em volta da mesa, tá errado isso? Não pode ter isso no Natal? Eu penso, Julinho, que deve sim haver uma celebração, né? Com Cristo, claro. Há um aniversariante, né, fazendo aniversário, e é quem? Jesus Cristo. Esse é o sentido. Uma oportunidade de reunir a família, os amigos, né? Porque é diferente essa época, eu não sei se você sente isso. O Jesus Cristo proporciona isso na vida da gente. Há mais alegria, há mais brilho nos olhos das pessoas, as pessoas se abraçam. Sim. Há, né, o encontro
dos amigos e familiares. Não é lindo isso? Sim, com certeza, né? Você está dizendo isso, eu não discordo, Julinho, sim, mas como você já disse antes, né? Um sentido de hipocrisia, né? De muitos cristãos que abominam, né? O paganismo que há no Natal. E é uma coisa abominável mesmo o paganismo em si, né? Porque o Papai Noel, por exemplo. Exatamente. Essa figura aí não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Natal, né? Infelizmente, houve uma paganização dessa celebração, Julinho, dessa festa, né? Assim como houve em questão da Páscoa, né? Outras... As festas cristãs, infelizmente, né, veio também a paganização em todas as festas cristãs. Exato. Ainda hoje, né, eu transmiti a você pelo WhatsApp algo assim muito interessante, né, do pastor... Do John Piper? Isso, John Piper, não sei se você tem aí, só para... Eu acho muito interessante essa fala, Julinho, porque cabe muito bem nesse assunto que a gente está trazendo. Propício para esse momento aqui, né? Só um instantinho, por gentileza. E aí o Luciano vai trazer aqui, né, na verdade, John Piper. Na verdade, ele não está abrindo, porque eu já havia excluído esse post, né? Mas basicamente é o seguinte... Deixa eu ver se eu... o meu celular não está aqui. Então, mas não tem problema. O fato Achei aqui, rapaz, meu celular. Se trouxer à tona aí, é melhor, porque nós conseguimos trazer aí com mais clareza a citação toda do John Piper, né? Que diz... Que bom, né? Aqui, ó. Tá. Satanás pode não ter conseguido se livrar do bebê nascido em Belém, mas ele não parou de tentar escrever um Natal sem Cristo. Isso é... Pronto. É certeiro, é um tiro no alvo, como se diz, né, Julinho? Em relação ao que em muito está acontecendo, né, principalmente nesses tempos pós-modernos, né? A igreja moderna, que nós costumamos falar muitas vezes aqui a respeito dela, né, traz essa especificação, essa especificidade a respeito do Natal. Tem a própria igreja, ou seja, a própria igreja moderna tem paganizado essas datas, como a gente já disse antes, Natal, Páscoa, entre outras festas cristãs, né? A família sendo redefinida, enfim, tudo sendo distorcido, deturpado, né? A partir do consentimento e até da militância da igreja moderna, Júlio. E, infelizmente, é uma realidade. Por isso que eu disse, não em vão, nós temos que todos os anos aproveitar essas datas para trazer uma reflexão como essa e mostrar o real, bíblica, pela palavra de Deus, mostrar o real sentido, né, de Natal, de Páscoa, entre outras celebrações. Bom, para encerrar então, gente, Natal sem Cristo não tem sentido nenhum. Exatamente. O Natal precisa ter o aniversariante. Sim. Agora imagina, o Luciano está fazendo aniversário, mas aí a gente vai fazer uma festa sem a presença do Luciano. Tem sentido isso, Luciano? Pois é, Julinho, não faz sentido. Porque, infelizmente, até os cristãos, muitos deles, comemoram o Natal, mas sem Jesus à mesa. Então, quem que deve estar à mesa com a família? Quem que é o principal? Cristo. E veja bem, Julinho, você falou a questão do presente, né? A gente não quer se delongar aqui, né? Mas só para encerrar a conversa aqui, né? Você falou a questão dos presentes, né? Claro que isso se é possível, quem tem condições lá presenteia e você, de fato, né, a generosidade é algo que é aflorada, né, nessa época, né, mas que não seja só nessa época, em todo tempo, né? Que Jesus esteja conosco em todos os dias da nossa vida, não é só no Natal também. Exatamente. 365 falou dias. Disso, mano. Falou disso, falou bonito. E assim, Julinho, por exemplo, vamos considerar a questão do presente agora para encerrar, né, que o presente, nós não podemos presentear Cristo. Não. Mas é Ele que nos presenteou com o nascimento dele. Exato. Né? O maior que e melhor de Deus, né? hein? Maior e melhor Deus presente deu de tudo Deus. que Ele tinha. Exatamente. Né?
o que ele tinha de mais especial, que é o seu filho, e ele Então, deu a nós. pois Que é. presente é esse? E o Senhor? texto retrata ali, Julinho, né, João, né, destacando que vimos a glória, a sua glória, glória como do unigênito, do único Filho, né, de Deus. Então que essa glória esteja presente, estejamos contemplando essa glória que tem que ser presente na nossa vida, Julinho, em todos os sentidos, e nos 365 dias do ano, 366 quando dá ano bissexto, né? Verdade. Então, que sejamos verdadeiramente discípulos de Cristo, que celebram com autenticidade, com genuinidade, essa data que é o Natal, né? Claro que nós sabemos, bem sabemos, Julinho, que não se dá em 25 de dezembro, mas é para ser celebrada, simplesmente porque Jesus veio ao mundo, a palavra, como diz a palavra aqui, veio ao mundo e é motivo de celebrar. Então, Deus abençoe, Feliz Natal para você e a sua família. Deus abençoe a cada um também. Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Caso nós não venhamos a gravar uma mensagem nesse intervalo aí, né, Julinho? Abraço a todos, fiquem todos com Deus e Cristo tenha nascido e permaneça no coração de cada um de vocês. Amém.